Muito bem, a nossa colega de trabalho, há muitos anos já trabalhando juntos, um carinho recebê-la aqui, para nós é um prazer, uma honra. Eliane Trinca, diretora de Recursos Humanos da Volvo Cars para a América Latina. Olá, gente. Nossa, que emocionante estar aqui com vocês, que alegria. É um prazer estar de fato com você, Rogério, com o seu time, que está tão conectado com gente, né? Gente para negócios. Então é um super prazer. Bom, e o tema aqui da nossa conversa hoje é o cuidado como ponto central do desenvolvimento humano. Vamos falar muito sobre essa questão, né, do cuidado com gente. Mas antes, aquela perguntinha clássica nossa aqui do podcast, a gente quer conhecer mais a nossa entrevistada, então conta pra gente um pouquinho, Eliane, quem é você? Né? Tirando o crachá de lado, falando sobre a pessoa física, não a pessoa corporativa. Eu inventei essa no podcast passado, hein? Pessoa corporativa, que chique. Bom, meu nome é Eliane Trinca, como o Roger já comentou, eu sou responsável pela área de recursos humanos da Volvo Cars para a América Latina. Eu sou uma apaixonada pela minha área, eu acho que a minha vida inteira eu não fiz nada diferente a não ser, de fato, estar dentro da área de recursos humanos na sua maior diversidade possível. Tive a oportunidade de executar e desempenhar minhas atividades em vários segmentos, né, dentro da área de RH, segmento não diferente, porque sempre estive envolvida nas áreas de montadora e de autopeças, então sou bem especialista nesse ramo. E eu digo que eu não sei fazer outra coisa a não ser cuidar de pessoas, né? Então eu tenho para mim que nesses anos todos eu desenvolvi muito a minha perspicácia relacionada às questões de observação. Então, para mim é muito fácil eu não lidar com a diversidade do ser humano ou lidar com as questões individuais. É o que eu mais gosto de fazer. Então, a Eliane é uma pessoa alegre, né? Tenho buscado muito forte, principalmente nos últimos anos, a minha alegria, meu retorno desse momento que a gente passou, tanto em família quanto com relação à epidemia, né, que a gente teve aí, com as questões mentais, né, muitas vezes envolvendo pessoas muito próximas da gente, dentro do trabalho. Então, eu tenho buscado imensamente essa alegria novamente, e eu acho que ela está de volta, né? Então, essa é um pouco de mim. Gosto muito de estar em família, gosto muito de estar com os meus amigos e gosto muito de estar no meu trabalho, ou seja, né, lidando com pessoas. E a Volvo tem muitas empresas, né, a maioria das empresas que nós temos a honra de conhecer dispensa apresentações, né? Quem não conhece a Volvo, né, Rogério? Inclusive, poxa, é o sonho de consumo de muita gente, né? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Mas o mais legal é que por trás disso tem seres humanos brilhantes que gostam de gente realmente, que se preocupam com as pessoas. E esse foi o motivo de honra da gente convidar a Eliane para vir trocar uma ideia com a gente, para falar um pouquinho para as pessoas que muitas vezes nesse cenário, tanto que a gente fala que o mundo corporativo, a sociedade de maneira geral parece que está adoecida, né? E é um ambiente realmente que você percebe as pessoas se conectando, as pessoas preocupadas umas com as outras, não só dentro do escritório, mas para com os seus usuários, com todas as interfaces que tem. Então, por isso eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito bacana. Legal. O Rogério está com a gente desde 2014, né, Rogério? Exato. São alguns anos aí de vivência junto com a gente, muito próxima. E eu tive, inclusive, o prazer de acompanhar algumas entregas, né, junto à Volvo. Sim. Também, e dá para perceber pelo alinhamento das pessoas, né, que esse cuidado é algo que faz parte da política da Volvo mesmo, né? Fala um pouquinho desse trabalho que vocês realizam com o ser humano lá dentro. Eu acho que o que a gente tem muito claro, Rafa, com relação a isso, é trazer com muita força a nossa cultura. A nossa cultura, ela é muito baseada no que a gente traz também de fora da nossa matriz, né? Os nossos valores são muito claros, muito definidos, e a gente vem desenvolvendo um trabalho ao longo desses anos, onde a gente teve a oportunidade de criar essa cultura, de fato implementar e solidificar
né, que é o mais importante. Então, hoje, dentro das nossas pesquisas de clima, por exemplo, uma das nossas maiores notas é com relação à nossa cultura, né, se a nossa cultura é bem disseminada, se as pessoas estão engajadas, e sempre temos altos ratings de nota com relação à nossa cultura. Então, pegar o que a gente acredita, né, e transformar isso dentro do nosso ambiente de trabalho de forma concreta, né, porque a cultura ela vem à medida que você exercita tudo isso, né, não adianta você colocar informação, não adianta você, né, colocar coisas na parede, mas você precisa sentir. Então eu acho que a gente conseguiu aí ao longo desses anos de fato trazer os nossos colaboradores dentro de uma cultura muito forte e que os agrada. Então, é muito fácil você falar de cultura internamente porque as pessoas estão engajadas e as pessoas conhecem, as pessoas querem estar dentro dessa cultura, né? Isso não é um trabalho de 1 ano ou 2, é um trabalho de alguns anos, mas eu acho que com um resultado brilhante. Então, hoje eu diria que a gente tem que manter. Eu acho que ela está muito implementada, ela é consistente e eu acho que o grande desafio é manter, é conseguir deixar aí um legado que de fato não se transforme por qualquer outra razão que seja diferente daquilo que a gente quer como empresa. E você pode dar alguns exemplos para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que pontos específicos referem-se a essa cultura que você está trazendo, que é o cuidado, né? Que é o olhar para o outro. Algumas ações que vocês têm, tanto na diretoria quanto no próprio escritório, ou lidar com as concessionárias, como é que funciona isso? Eu acho que a gente, concretamente, né, tem o nosso trabalho, onde a gente deixa muito claro o caminho que a gente precisa percorrer e a gente traz as pessoas para dentro desse caminho. Então, eu acho que isso é uma preocupação e a gente tem sido bastante consistente nesse trabalho. Uma outra coisa que é muito clara para mim é quando a gente vai fazer o assessment das pessoas, onde é muito claro que todos saibam o que precisa ser feito, né? Isso fala muito com o nosso grande objetivo, né? As nossas metas, os nossos KPIs. A gente tem internamente uma comunicação muito fácil, muito transparente, né? Então ela começa desde o conhecimento do nosso empregado, do que ele precisa fazer e como ele precisa fazer, até a nossa responsabilidade quanto diretoria de manter os nossos funcionários esclarecidos e informados de tudo que a gente vem conquistando. E não só das coisas boas, mas quando a gente tem problemas, isso também é comunicado. Então, a comunicação ela acontece de uma forma natural e gostosa, eu posso dizer, todo primeiro dia útil do mês, a gente para o escritório total e a gente volta com todo mundo para explicar o que aconteceu no mês anterior, né? Então, todos ficam sabendo. Se tem notícia boa, todo mundo comemora. Se a notícia não é tão boa, todos são informados e é muito claro o que precisa ser feito, né? Então, isso são algumas atitudes. Então, a avaliação ela acontece, por exemplo, 2 vezes ao ano, né? A gente para um dia inteiro, tanto os diretores quanto os gerentes, para avaliar como uma cascata, e ali a gente fala de todo mundo. A gente não deixa ninguém para trás. Se é bom, a gente fala, se é ruim, a gente fala, e se é ruim, quais são as ações que a gente precisa tomar no sentido de reverter essa situação, né? Então, a gente tem processos de busca dessa pessoa que às vezes não está entregando ou que precisa tem pontos de melhoria. Isso é muito claro. E a nossa ideia não é colocar um carimbo, né? Pelo contrário, então as pessoas quando entram num processo de recuperação, por exemplo, elas sabem que o nosso objetivo é trazer o melhor dela, né? Que a gente está de olho, a gente precisa que ela responda, né? Então isso também é muito claro como funciona. Claro que ninguém gostaria de estar num ponto de melhoria, mas se está junto, estamos todos juntos para que essa pessoa seja revertido. E já houve casos de pessoas estarem com pontos de melhoria, precisarem de um feedback mais específico e reverterem a situação? Sim, nós temos casos de sucesso, tanto aqui quanto no México,
a gente consegue sim, é muito bom e é muito satisfatório quando a gente vê essa volta, né, das pessoas. E pode ser por qualquer razão, né, Rogério? A gente hoje, qualquer coisa pode estar acontecendo, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de trabalho mesmo, às vezes um relacionamento, enfim, né, que está ali, que não está fluindo, ou que precisa ser azeitado, alguma coisa assim. Mas a gente tem, com certeza, pontos muito positivos de retorno. É muito interessante. E acontece de haver algum profissional que não se adapta à cultura e por acaso já saiu? Sempre acontece, né? Não é uma ilha de... Né? Acontece. Já tivemos casos, sim, de a pessoa entrar e não ter aderência. E ok também, né? E a conversa fluiu da mesma forma, no mesmo da mesma feedback, forma. com o tempo para a pessoa se adaptar, e aí não se adaptou. Sempre é assim, sim. Outros pontos que vocês têm de cuidados com as pessoas que você poderia dividir com o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo? Eu acho que, assim, a gente tem um olhar muito humano, né? Então, esse olhar que eu digo, ele vai por alguns caminhos bem interessantes, né? Então, se a gente falar de benefícios, né? Hoje eu tenho um plano médico, por exemplo, que oferece para o nosso colaborador um atendimento terapêutico, por exemplo, sem limite. Então, a gente tem uma negociação hoje com o nosso plano médico, que a pessoa pode procurar um apoio terapêutico e ela não é barrada com um número X de sessões. Isso. Ela usa as sessões anualmente de uma forma muito tranquila. E a gente percebe que isso traz uma tranquilidade, sabe? E é para o nosso empregado e para os dependentes também. Olha, né? para os dependentes também. Também. Porque a família, né, faz parte desse processo de construção da saúde emocional, né? Total, Rafa, total. Então a gente tem isso de um modo, né, mais holístico. Então isso é uma coisa que eu considero uma conquista muito grande da nossa parte. Então eu tenho para mim que as pessoas têm essa paz, essa tranquilidade de saber se eu precisar ou estou usando e está fazendo um efeito, né? Eu não tenho que ficar também com a preocupação que daqui a pouco vão acabar as minhas sessões e eu não concluir o meu tratamento. Então, eu acho, fora que o plano é um plano bem abrangente, bem interessante, né? A gente tem, continuando nessa questão dos benefícios, a gente tem o carro, né? O carro é nosso produto. E hoje eu tenho 100% das pessoas com a possibilidade de utilizar o nosso produto, né? O nosso produto, ele é claro, é um bem, assim, interessante como benefício, mas ele é mais do que isso, né? Então, as nossas pessoas dirigem os carros Volvo, mas elas dirigem também para conhecer o produto, para que elas possam falar sobre esse produto, que elas possam ter conhecimento com profundidade e experiência completa, né? Total, né? Porque não adianta eu ter alguém falando de um produto se ele não conhece esse produto, né? Então, isso é uma coisa bem legal que a gente tem também e a gente percebe que isso é uma alegria, né? Interna, é uma realização pessoal, né? De praticamente 100% das nossas pessoas. É muito comum no ambiente corporativo, e inclusive atualmente, isso está na mídia direto, a questão de lideranças tóxicas, questões as natas de comunicação, problemas de comunicação, as questões de feudos departamentais, de estilos de liderança diferente, até mesmo de proteções na hora de promoções. Como é que vocês lidam com todo esse cenário dentro da Volvo? Eu consigo te dizer assim que a nossa liderança hoje é uma liderança muito igualitária, né? A gente procura não ter níveis, né? Claro, existem níveis de responsabilidade, vamos dizer assim, mas a tratativa e a forma como a gente lida com tudo lá dentro é muito simples, é muito fácil, é muito sem hierarquia, né? Então, as coisas chegam para a gente, as informações chegam para a gente, né? Tudo fica muito fácil de fazer uma leitura, né? Hoje, por exemplo, hoje não, já há algum tempo,
Não existe mais salas dentro da empresa. Salas de reunião, claro, porque, né, é uma necessidade, mas desde do nosso CEO, né, todos os diretores, ninguém tem sala lá dentro, né? Todo mundo senta onde tiver lugar para sentar. Hoje, né, acho que você esteve lá esses dias, você deve ter visto, a gente tem lugares para sentar, né? Então você pode sentar desde um sofá, você senta num puff, você senta numa mesa se você precisa de mais silêncio, tem um espaço mais reservado. Então eu acho que isso deixa tudo muito claro, Rogério, né? Deixa tudo muito à vista, vamos dizer assim, né? A questão da liderança, como eu te disse, quando a gente faz essa avaliação, que fazemos 2 vezes ao ano, a gente coloca todos os assuntos relacionados às pessoas, né? Então, o que isso nos ajuda muito claramente? Não existe hoje alguém que não tenha que não é visto em 360. O que eu quero dizer? A pessoa hoje lá dentro, ela tem que ter um bom relacionamento com todo mundo, né? À medida que você tem que desenvolver o seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que entregar para o chefe, ela tem que ter um bom relacionamento com a liderança dela, mas ela está sendo observada pelos pares também, e ela está sendo também avaliada pela relação que ela tem com os subordinados, né? Então, isso flui muito, e é muito interessante quando a gente entra para essa discussão, que alguns temas aparecem e não é da liderança, né? Então, não chega a ser comum, mas às vezes o líder fala, nossa, mas aí chega alguém e fala, não, aconteceu isso com o meu time, né? Vieram me falar sobre esse tema e tal, e aí você começa a ver que as coisas ficam muito igualitárias, né? Então, a liderança que está lá dentro dessa discussão, ela sai com uma lição de casa de rever se existe algum tema nesse sentido e trazer no feedback que ela vai ter como subordinado dela, né? Então, é uma responsabilidade grande da liderança falar, olha, eu penso de você o seguinte, plá, 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 numa sessão de feedback mesmo, só que em termos de discussão de todo o time, trouxeram esse tema, trouxeram isso, então a gente precisa rever algumas coisas, né? Então, a sessão do feedback fica muito interessante à medida que não está só no poder daquela liderança, né? Mas sim da visão, né, geral de todo mundo dentro da companhia. Engraçado, né, que me parece que não deve ter sido uma construção fácil, porque para se fazer, né, para se colocar em prática um modelo desses, exige uma maturidade grande das pessoas, né? Porque muitos acredito que não compreendam, não entendam, quando você não tem essas, né, barreiras do ponto de vista de hierarquia, né? Uhum. Como é que vocês trabalharam isso? Foi um caminho, pelo menos o que eu imagino, difícil? Eu diria para você assim que foram alguns anos, né, de construção. Então, se eu pensar nas reuniões que a gente tinha lá atrás para as que a gente tem hoje, é brilhante as reuniões que a gente tem hoje com a liderança, né, com os diretores, com os gerentes. Por quê? Porque é uma maturidade, você percebe, né, o quanto isso tudo não foi desenvolvido ao longo do tempo, né, porque tem um processo, você explica o processo, e esse processo, ele pode acontecer ou não à medida que as pessoas queiram que aconteça, né? Então, claro, ter o apoio da liderança maior é muito importante, né? A gente passa um dia inteirinho discutindo, né? E não é fácil, não são discussões simples, né? Não são discussões rasas, né? Muitas vezes a gente entra em questões muito profundas, né? E que existem ali, não digo um embate, às vezes até acontece, mais difícil, mas existe eu não penso assim, mas eu também não penso assim, mas, entendeu? Aí a gente tem que entrar num consenso. E aí é o meu papel, né, de fazer o consenso, porque muitas vezes não dá para agradar todo mundo, né? Mas se eu tenho, por exemplo, 80% com a mesma opinião, então
tem que repensar o que está acontecendo, né? Então, eu acho que foi uma construção, Rafa, de anos e de aprendizado, né? E de vontade, né? Da liderança querer fazer esse processo acontecer de forma concreta, honesta, transparente, né? E as pessoas pedem, as pessoas ficam esperando esse momento de feedback. E uma coisa que também me marca muito, né, nessa relação com o pessoal da Volvo foi aquele trabalho que nós fizemos na praia, na escola, um sonho meu, que ali ficou também bem evidente a preocupação que vocês têm com o legado social, né, em deixar legado para a comunidade, para a sociedade, e vendo ali o empenho do pessoal nesse trabalho, que para mim foi um dos mais legais que eu já fiz na MH até hoje. Para quem ainda não conhece esse trabalho, o desafio dado ali foi de reformar uma escola, no caso uma escola municipal, foi em Camburi, na Escola Municipal de Camburi. As equipes tinham ali coisa de 1 período e meio para, né, simplesmente colocar a escola em ordem ali. Pintaram a quadra, pintaram os brinquedos, consertaram brinquedos, instalaram televisores, algumas questões aí de lixaram porta de banheiro, azulejo. E aí você fala, cara, será que esse povo vai se engajar, vai querer botar a mão na massa mesmo e fazer? E foi impressionante o que esse povo fez. Acho que até superou a expectativa do que se tinha como né, a visão do resultado que poderia ter dado. Esse é um retorno, assim, pelo que vi ali, a preocupação com o legado social e o envolvimento que as pessoas tiveram nesse processo me chamaram muito a atenção, né? Isso deve ser fruto, obviamente, do trabalho e da cultura de vocês também, né? Sem dúvida. Eu acho que são duas coisas, né, que você está falando para a gente, Rafa. O comprometimento do time, o engajamento do time hoje é muito legal, é muito importante, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, desse momento diferente, né, do negócio e tudo mais. Então, assim, o time, o que você precisar, o time tá junto. É lindo de ver. É muito interessante, né? Eu acho que isso tem a ver com a questão cultural, definitivamente, né? Então, se tem que fazer, vamos fazer. Isso é muito claro para mim, né? Eu acho que para todos ali, acho que, né, como você acabou de falar, então, temos que fazer, gente. Vamos lá e vamos fazer o nosso melhor. E eu acho que o melhor apareceu ali, né? E as questões sociais também nos trazem a nossa grande responsabilidade com relação à sociedade, né? Hoje a gente é uma marca de luxo, né? Definitivamente, no Brasil e no mundo, enfim. Mas a gente precisa entender o nosso contexto, né? Onde a gente está inserindo. Então, a questão social também nos deixa muito feliz de minimamente fazer um retorno para tudo que a gente vê aí em termos de sociedade, né? E a gente tem projetos bem bacanas assim acontecendo em paralelo, né? A escola era um sonho, o Rogério sabe disso. Essa escola, ela virou, né, depois dos dias que o litoral norte passou, né, que a gente saiu de lá, você bem lembra, acho que vocês lembram, era na quinta-feira, no final de semana, aconteceu tudo o que aconteceu. Teve as enchentes lá, né, que vários desabrigados e tudo mais. Né? Camburi, São Sebastião, sim. A escola foi um ponto de focal ali para a comunidade. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, inclusive. O Rogério me disse, sabe, né, aquela reforma que foi feita, então a escola serviu como ponto de abrigo. Eu não sabia, eu achei incrível, assim. Olha só como as coisas, né, chegam além, né? Não, a gente não tem controle. É importante que chegue para o bem, né, de todo mundo. Muito legal. Muito bem. O outro ponto, Eliane, é em relação à questão de carreira, desenvolvimento, porque obviamente vocês são um escritório comercial aqui no Brasil, não tem operação industrial no Brasil. Então você obviamente tem posições limitadas, né? Diferente quando você tem uma indústria que começa a se expandir pelo próprio tamanho da indústria, há mais pessoas trabalhando. Como é que funciona para lidar com carreira? Porque provavelmente vocês conseguem atrair e reter profissionais de ponta no mercado. E obviamente ao atrair e reter profissionais de ponta, há uma disputa natural para querer crescer dentro da organização. Como é que vocês lidam com a gestão de carreira dentro do ambiente de trabalho?
Uau. Isso também é cuidar de gente, né? Isso também é cuidar de gente. Eu acho que a grande sacada, Rogério, é a gente conhecer cada um e saber do potencial de cada um. Então, por quê? Porque a gente consegue, com isso, circular as pessoas internamente, né? Então, é incrível o que acontece, assim. As pessoas hoje, elas estão numa cadeira, amanhã, eu digo, amanhã é modo de falar, né? Mas podem estar em outra área e desempenhando tão bem quanto, porque o conhecimento está lá dentro, o conhecimento circula internamente, né? Então, todo mundo sabe que em algum momento vai poder exercer o seu conhecimento em outro local, né? A gente tem as áreas de suporte, de apoio, como RH, legal, enfim, né? Mas a área comercial, de um modo geral, o conhecimento circula muito forte dentro dessas áreas. Então, você sabe do potencial da pessoa, você conhece aonde ela quer chegar e quais são as ferramentas internas e próprias dela, né, que ela tem para poder chegar aonde ela quer, né? Então, a nossa grande responsabilidade como liderança é justamente se apropriar dessas informações e fazer o jogo do xadrez, né, vencedor, né? Fazer o checkmate para cada um, vamos dizer assim. E é muito interessante porque um dia, conversando com uma pessoa sobre isso, né? Ela tinha sido recém-promovida e aí eu fui dar os parabéns, né? Falei, poxa, que legal, parabéns, né? Chegou, ele falou, a pessoa respondeu, eu sabia que ia chegar, o meu dia ia chegar, eu tinha certeza disso, eu só tinha que esperar um pouquinho. Então, você ouve um retorno desse, então a confiança que as pessoas depositam na mão da nossa liderança à medida que eu vou esperar, vai chegar, né? De alguma forma vai chegar. Então isso é legal. Que, né, se tratando desses tempos onde tudo é muito urgente, as gerações mais jovens querem tudo muito rápido, porque a cultura, né, deve ser bacana de se trabalhar para ter essa paciência e saber, né, que vai ter o timing correto para isso. Muitos profissionais com um ano e pouco ali já tchau empresa, né? E é interessante você falar isso, porque eu não tenho a resposta para você. Eu acho que é uma soma de coisas mesmo, né? Que vem desde a cultura, a questão dos benefícios, e saber que um dia vai chegar, né? Então, eu acho que é uma soma de coisas que traz, que o nosso dia a dia traz para as nossas pessoas. Meu turnover é muito baixo. Eu quase não tenho, né? É difícil alguém querer sair da companhia. Tem um outro ponto que vocês estão sendo extremamente agressivos positivamente, desbravando e incentivando o mercado de eletrificação, sendo pioneiros em algumas atitudes, inclusive aqui no Brasil, né? E para ser inovador nesse mercado que é extremamente concorrido, você requer uma postura que muitas vezes recorre à divergência. Como é que vocês lidam com divergência versus conflito dentro do ambiente de trabalho, justamente para buscar essas inovações? Eu acho que uma coisa que é muito claro para todos, de um modo geral, é aonde a gente quer chegar. Ninguém tem dúvida, né? O mundo é elétrico e a gente vai ser elétrico. Prova disso é o podcast de hoje aqui, né? Então, assim, eu acho que a grande sacada, Roger, é todo mundo saber para onde está indo e aonde precisa ir. Claro, tem problemas, né? O dia a dia muitas vezes não é simples, as coisas acontecem e a gente precisa, né, que o problema seja resolvido. Isso é o dia a dia de todos nós, né? Não é um mundo cor-de-rosa, né? Mas eu acho que a grande sacada é todo mundo saber onde tem que chegar. Não tem dúvida. A gente não existe uma dúvida. Mas será? Não. Né? Então isso para mim é o grande diferencial, assim, e levar todo mundo para aquilo, né? Levar todos, né? Ninguém fica de fora. Todos estão a bordo e direcionados para onde a gente precisa chegar.
Bom, eu acho que estamos chegando aqui no final porque temos uma limitação de bateria, né? Como diz o filósofo, né? Aquele filósofo antigo, né? Isso, o tempo ruge, né? Rafa Cristofoletti. Não tá errado o português não, viu, gente? É o tempo ruge mesmo, não é urge não, tá? Ruge igual um leão nervoso aqui. Bom, a gente vai chegando no final até por questões também, pela falta de eletricidade. Daqui a pouco o Thiago aqui vai ficar bravo aqui que a bateria já está riando. E antes a gente, né, tem aquela perguntinha clássica que é a questão da fonte aí de informação, onde é que as pessoas podem beber em fontes que para você, né, foram ali essenciais para o seu desenvolvimento. Então, se tiver uma dica de um filme, livro, série, enfim, arte, teatro, fique à vontade para poder dar uma dica para os nossos ouvintes e também as pessoas que nos assistem. Nossa, eu adoro todos, né? Acho que leitura é o caminho, cinema, teatro, não tem... Mas tem um filme em particular, eu já assisti 3 vezes, é um filme de quase 3 horas e meia de duração, e todas as vezes me emociona, que é A Lista de Schindler, né? Eu acho que a demonstração de resiliência, né, do personagem e a forma como ele olha para o ser humano, né, no final, e todos os embates e dificuldades que ele enfrenta para poder tornar minimamente, né, um momento diferente para as pessoas. Enfim, eu acho que é o que eu gosto, né? É o que eu hoje falaria, é o que me toca. Muito bom. Contigo, então. E a nossa última pergunta que a gente faz para todos os entrevistados aqui, o que significa gente para negócios, na sua opinião? Gente para negócios, eu acho que gente para negócio é gente que quer fazer acontecer. É gente que está aberta para o novo. São pessoas que enxergam o novo de uma forma positiva, construtiva, né? E os negócios precisam disso o tempo todo, né? Então, ter gente para negócios, eu acho que é isso, é ter gente inovadora, que tragam, né, que associam, que somam, que descobrem, que tenham coragem. Eu acho que isso é gente para negócio. Muito bem, estivemos então com a Eliane Trinca, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum contato nas redes sociais para as pessoas te acharem? Eu estou no LinkedIn, Eliane Trinca. Eliane Trinca te encontra no LinkedIn. No LinkedIn, gente. Maravilha. Fico à disposição aí para somar, se for possível. Bom, do lado de cá, mhconsult.com.br, estamos nas redes sociais também, você acha no Instagram, @mhconsult.com.br também, tá? Tem esse .com.br, LinkedIn, mhconsult. E também, além do Face, temos os Threads agora ali, que está na moda, né? A gente já está dando algumas... Inovação também. Inovação. A gente tem todas. Pintou rede social, só o TikTok fazendo dancinha ainda, que o Rogério não quis encarar. Mas quem sabe a gente convence aí, né? Vocês vão ver. Tô dentro. O Rogério Barba fazendo dancinha no TikTok em breve. Vocês que estão ouvindo pelo Spotify não estão conseguindo ver a cara que ele tá fazendo aqui pra mim. A gente leva ele, Rafa, eu topo, vamos. Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui então e se encontra no próximo episódio do nosso podcast Gente para Negócios. Valeu, até mais. Obrigado, Eliane, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada eu, gente, prazer é meu, muito obrigada.